Um biólogo está analisando a reprodução de uma população de bactérias que se iniciou com 100 indivíduos. Admite-se que a taxa de mortalidade das bactérias é nula. Os resultados obtidos na primeira hora são: nós temos aqui uma tabela que apresenta aqui o tempo decorrido em minutos e também o número de bactérias que vai aumentando com o passar do tempo. E o texto continua dizendo o seguinte, ó: supondo-se que as condições de reprodução continuem válidas nas horas que se seguem, após 4 horas do início do experimento, a população de bactérias será de... Nós temos aqui as alternativas e eu vou trazer agora o comentário dessa questão. Destacando inicialmente o seguinte, ó: não esqueça que o estudo se iniciou com 100 bactérias. E o número de bactérias, se você observar a tabela cuidadosamente, ele vai dobrando a cada 20 minutos. Olha só, sai de 100 para 200 em 20 minutos. De 200 para 400 em mais 20 minutos. E assim se segue. Fica até claro no texto que as condições de reprodução continuam válidas nas horas que se seguem. Então, vamos pensar o seguinte. Se o tempo de observação foi de 4 horas, e transformando essas 4 horas em minutos, eu vou ter 240 minutos. Outra coisa que se percebe no texto é que a cada 20 minutos o número de bactérias dobra. Então, eu vou fazer assim, ó. Vou pegar os 240 minutos, que foi o tempo de observação, e vou dividir em intervalos de 20 minutos. Na verdade, fica claro no texto que a cada 20 minutos há um aumento no número de bactérias. Na verdade, o número de bactérias dobra. Então, se eu divido 240 por 20, eu vou encontrar a quantidade de intervalos em que o número de bactérias dobrou. Então, vai ficar assim, ó. Deixa eu dividir aqui. 24 dividido por 20 dá 1. 1 vezes 20, 20 para 24, sobra 4. Eu vou baixar esse zero aqui. E vai ficar 40 dividido por 20 dá 2. 2 vezes 20, 40. Para 40, nada. Então, observe, ó, nós temos 12 intervalos de aumento. Eu vou até anotar isso aqui, ó. 12 intervalos de aumento. Agora, eu quero destacar uma outra coisa aqui para a pessoa não confundir. Se você olhar o número de bactérias, ele inicia com 100. Aí depois passa para 200. Depois passa para 400, depois 800, e assim vai nas próximas horas que se segue a observação. Cuidadosamente e sem muita dificuldade, você vai perceber que o número de bactérias está dobrando. Isso caracteriza claramente que o número de bactérias constitui uma progressão geométrica. E no caso dessa progressão geométrica, ela vai ter razão 2. Então, para a gente determinar a quantidade de bactérias após 4 horas, eu quero que você perceba o seguinte. O primeiro aumento ocorre quando o número de bactérias passa a ser de 200. Esse é o primeiro aumento. 400 é quando ocorre o segundo aumento. 800 é quando ocorre o terceiro aumento. São 12 intervalos de aumento. Porém, antes de ocorrer qualquer tipo de aumento, o número de bactérias já era de 100. Para você não confundir e ficar claro que a sequência do número de bactérias forma uma progressão geométrica que vai ter 13 termos. São 12 aumentos mais o valor inicial do número de bactérias. Nesse caso, para determinar o número de bactérias após as 4 horas, é só determinar o 13º termo dessa PG. E a gente determina assim, ó, A13 é A1 vezes Q elevado a 12. O primeiro termo, a gente olha na sequência, ele vale 100. A razão, você olha na sequência, como ela vai dobrando, é 2. E para determinar o 13º termo, a gente faz 100
vezes 2 elevado a 12. 2 elevado a 12 é 4.096, então a gente vai ter 100 vezes 4.096. Multiplicando aqui, a gente vai encontrar o seguinte: o 13º termo dessa sequência e o número de bactérias após 4 horas vai ser de 409.600 bactérias. Desse jeito, a gente conclui essa questão e o gabarito vai ser letra C.